Tem alguém aqui que não é filho? Nem que seja de garrafa. Famoso bebê de proveta. Mas é filho, pelo menos, da proveta. Mesmo que fosse clone, é filho também, não tem jeito. Pelo contrário, seria até a cópia fiel do pai ou da mãe. Ou seja, nós sempre derivamos de alguém. No caso de um casal, quando for clone, só derivaremos de um. Não é? Alguns animais têm isso, plantas, etc. Mas nós também somos pais, somos mães, ou então pretendemos ser. Mas todos nós estamos sempre num ponto. Somos filhos de alguém. E o ponto fundamental, que eu acho que resume, inclusive, toda a atividade de Moisés, fora a condição histórica, sociológica e etc., ou são os 10 mandamentos. E justamente nos 10 mandamentos tem o famoso honrar pai e mãe. Vejam que coisa interessante, porque nós temos que sempre, quando escutamos ou lemos um texto, ter em mente o que as palavras que são usadas significam. Principalmente, teremos que ver o que significam na época em que elas foram pronunciadas, porque muitas vezes, com o tempo, a palavra perde a sua originalidade, o seu significado original. E no termo grego específico, nós temos timau, que significa exatamente o quê? Significa honrar, o que é usado, respeitar, venerar, como aliás na leitura foi bem colocado por Kardec, valorizar, reconhecer a posição de dar ajuda financeira a. Ou seja, a palavra, no caso, honrar, já tem um significado muito maior do que aquele que normalmente nós damos aqui. Eu me sinto honrado de estar aqui, mas não é problema de financeiramente apoiado para estar aqui. Ou seja, a palavra para aquele povo para quem Moisés falava tinha um significado específico, porque, inclusive, era uma situação muito mais difícil do que aquela que nós temos hoje. Porque, bem ou mal, as pessoas que se dedicaram e trabalharam, elas têm um certo apoio, mesmo que seja um INSS, que vocês sabem como é, mas tem um apoio financeiro, e na época não tinha nada disso. Então, era preciso que os filhos tivessem uma consciência efetiva da obrigação com os pais, porque normalmente iriam precisar de ajuda efetivamente. Então, nós, pais e filhos, temos uma relação muito importante, mas que tem que ser olhada também do ponto de vista psicológico. Apesar de a palavra dizer que o filho tem uma obrigação com os pais, nós temos que levar em conta que os pais não podem ter com os filhos a visão de que vou ter filhos para que eles me amparem na velhice. E isso está absolutamente errado. Porque Kardec fala bem aí, chamando a atenção, dos cuidados dos pais com os filhos. Só que o cuidado dos pais com o filho é obrigação. Eu me lembro de uma vez, fui procurado por uma psicóloga, ela estava com um problema emocional. Ela falou, eu escutei. Quando ela terminou, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho de espelho, vamos trocar. Você é Djalma e eu sou fulana. Então, diga para mim agora, eu acabei de fazer esse discurso todo aí, diga para mim o que eu devo fazer. Me oriente. E ela aí começou a dar orientação. Ela foi orientando, e na medida que ela ia fazendo, ela começou a rir. Ela começou a rir, porque ela verificou, ela sabia o que fazer. Mas como ela estava mergulhada na situação, era difícil isso. Mas na medida em que ela falava para mim, ela foi conscientizando. E eu me lembro que 2 dias depois ela me ligou, disse, quero lhe agradecer. Por isso, eu não fiz nada, foi você quem fez.
Então, agradeça a você mesma. Vá para frente do espelho e diga muito obrigado. Porque eu apenas fiz você falar aquilo que você sabia. Eu apliquei em você a maiêutica socrática. Você já tinha um conhecimento. Então, você colocou para fora. Foi a mesma coisa que eu fiz com a outra. E tenho feito com outras pessoas. Tem problema com o pai? Sim. Tinha uma que tinha um problema com o pai. Era um problema, menino. Era uma briga desgraçada os dois. Ela falou comigo, eu digo, vem cá. Você é terapeuta? Sou terapeuta. Sou outro terapeuta. Você atende muita gente? Tudo bem. E você diz para os seus pacientes, você orienta-os para que eles façam o que você faz com seu pai, e seu pai com você, naturalmente, mas estou falando do seu lado. Ah, não, eu digo, e por que você faz? Vá a ele. Se ele não vai ter a capacidade, por orgulho, por vaidade, porque é seu pai, de lhe procurar, cabe a você ir procurar. Vá procurar. E ela foi. Hoje, vivem aos beijos e aos abraços. Porque, primeiro, alguém deu passo. E, no caso, era ela que tinha que fazer. E ela fez. E voltamos a Jesus, o problema do limite aos pais. Ele foi procurado por um indivíduo que, pelo contrário, esse Jesus convidou, disse, segue-me. Ele disse, eu te seguirei, mas primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Olha que a piedade filial dos hebreus, o negócio era tão sério que os sacerdotes só tinham permissão para tocar num cadáver sem ficarem impuros se fosse o pai. Olhem bem. Fora isso, eles não podiam tocar em cadáver nenhum. Mas o pai morto, eles podiam pegar, fosse o tipo de morte, tivesse sangue, sem ficarem impuros. Mas aí o homem disse para Jesus, eu te seguirei, mas deixa que o primeiro vai enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai e prega a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Como é que ele diz isso para um indivíduo? Mas eu vou muito mais. Olha a expressão que ele usa com até os parentes. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, existe um compromisso maior que ele também vai dizer com relação a si mesmo. Aquele que ama seu pai, mãe, irmã, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ele deu um exemplo disso. Como ele deu o exemplo? Que problema é esse? Como é que eu posso fazer isso? Ou como ele diz também, que não abandonar sua casa, seu pai, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, por causa de mim, ou quem fizer isso terá muita recompensa. Mas tem uma contradição em termos aí. Que contradição é essa? É simples. O que ele está falando é um problema do ideal. Quando você tem um ideal, o ideal está acima de tudo. E muitas vezes, como no caso dele, os familiares queriam prendê-lo porque ele teria, na opinião deles, perdido o juízo. Mas aí o ideal está acima. Esse ideal está acima. Então, o que nós temos de ter fundamental com os nossos pais é quando eles precisarem nós estarmos presentes, é darmos o nosso amor, fazer aquilo que foi bem colocado na tradução do grego da palavra honrar. Tem uma passagem que eu quero, encerrando, tocar, que é uma passagem, inclusive, dos evangelhos, quando eu dizia, aquele que amar mais seu pai, na verdade, Jesus, no texto, a palavra usada é odiar. Eu quero
apenas chamar a atenção, porque daqui a pouco vocês leem e podem não saber exatamente o que fazer. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E, mais ele diz assim, uma grande multidão caminhando com Jesus, ele se volta para ela e diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra usada no grego, aí é o Novo Testamento, é misei. Misei significa odiar, desprezar, negligenciar, descuidar. Kardec dá uma visão, e os espíritos também, muito interessante sobre isso. Nós não temos que odiar os nossos pais. O que ele está colocando é estabelecer o limite entre o ideal e a relação com a família, o que ele fez. Naquele momento em que ele diz sobre o pai, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quer dizer, naquele momento, ele estabelece isso. Ele ama menos, que é um dos significados da palavra misei no grego. Ele ama menos, quer dizer, ele dá mais valor àquilo que é mais importante. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que foram lá não estavam precisando financeiramente dele, não estavam doentes, estavam podendo seguir a sua vida. E isso é que é importante. Então, nesse momento, ele faz isso. E se eles estivessem precisando, ele daria assistência, mas ele continuaria ligado ao trabalho dele, fazendo aquilo que era possível. E é isso que nós temos que ver. Dá todo o apoio aos nossos pais, mas nunca esquecermos de que nós também temos a nossa vida e, naturalmente, temos uma família. Uma vez um me procurou porque estavam com um conflito com a esposa. Por quê? Porque ele dava toda a assistência à família dele. Ele me falou, eu digo, que família? Não, meu pai, meu tio, peraí, vamos estabelecer o critério. Você é casado? Sou. Você tem uma esposa? Tem. Tem um filho? Tem. Essa é a sua família. A outra é a família de seu pai e de sua mãe. Aí é outra história. Seu pai e sua mãe não são necessitados. Não são pessoas doentes. A sua família, portanto, vem em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você abandone a família de seu pai e de sua mãe. Mas essa é a sua família agora. Você saiu da família deles e fez a sua. E você tem um dever com ela. Agora, não pode esquecer a família de origem sua, dando a eles aquilo que é preciso quando necessário. Vamos aprender isso, porque isso é fundamental. Vamos introjetar isso para que dessa vida em diante nós podemos fazer isso. E vamos agradecer sempre aos nossos pais por estarmos aqui. Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração.